Hoje eu classifico Saquarema como um dos municípios que mais tem história para contar. A gente tem, desde a Batalha dos Tamoios, que aconteceram aqui, a gente tem anterior a isso os povos sambaqueiros que viveram aqui em Saquarema, e a gente tem registro sobre isso, nós somos um dos poucos municípios que temos ainda sambaquis preservados. Nós temos uma devoção mariana própria, que é Nossa Senhora de Nazaré, né, que é o Círio de Nazaré mais antigo do Brasil. Nós temos a Folia do Divino. Nós temos muitas outras manifestações culturais aqui na nossa cidade. E a gente precisa reunir isso em locais, né? Em locais que sejam preservados e que sejam de fácil acesso à população, que a população tenha acesso a essa cultura local que nós preservamos. Então é de fundamental importância espaços como o Sambaqui da Beirada, que é o primeiro museu a céu aberto de sambaqui do Brasil. Nós temos a Casa de Cultura também, que tem um acervo próprio lá guardado, que está acessível ao público. Nós temos aqui o Centro de Memória, nós temos o Templo do Rock, que também é uma cultura mais recente, introduzida no município, né, que foi a vida do roqueiro Serguei, mas que tem uma procura muito grande. Desde pequeno, sempre gostei muito de história. E a história principalmente da cidade, porque eu acho que eu tive uma influência muito grande do convívio com meus avós. E eles gostavam muito de contar a história da cidade. E isso fez com que cada vez eu gostasse mais. E aí, eu sempre que tinha uma dúvida, uma questão que eu queria saber sobre a história, eu ia pesquisar e eu nunca encontrava nada. E aí eu comecei a me aprofundar ainda mais. E aí eu conheci os primeiros livros que foram escritos sobre a história da cidade, mas eu sempre queria mais e mais, porque as informações que eu tinha nunca eram suficientes e eu não encontrava. Então eu comecei a pesquisar, a procurar sites, arquivos públicos que tivessem documentos que contassem a história da nossa cidade, porque o que sempre me encantou muito foi buscar a fonte primária. Não ler o que já escreveram sobre, mas ir na documentação primária e criar uma interpretação, né, que eu visse como mais... que fosse mais enriquecedora para a nossa cidade, porque tudo que foi escrito sobre Saquarema até hoje foi muito da memória das pessoas, de pessoas que viveram aqui, né, baseado na história oral, e pouco pesquisado em documentação. E aí eu comecei a buscar. E aí, conforme eu fui achando, porque eu fui achando muita coisa, né? Minha pesquisa foi rendendo e rendendo cada vez mais, eu pensei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E aí eu pensei, como que eu vou compartilhar? Fazendo uma página na internet, que é o que estava mais, né, ao meu alcance naquele momento. E aí eu comecei. Aí em 2015 eu comecei com a página Saquarema Antiga, que durou até 2019, a página no Facebook, só que eu tive algum problema lá nela e ela acabou sendo excluída pelo Facebook. Aí eu criei outra, que é a História de Saquarema, que é essa que está aí até hoje, que tem no Facebook e no Instagram. E eu vi que existiu uma procura muito grande sobre a história da cidade. As pessoas mandam mensagem, perguntando, querendo saber mais, pedindo mais informações, pedindo até acesso aos livros que já foram escritos sobre a história da cidade, porque como eles foram editados em uma quantidade muito pequena, as pessoas não têm acesso. Então, tipo assim, eu vi essa necessidade e eu passei a justamente trabalhar nisso, a levar essa informação às pessoas. Porque assim, eu não acho válido eu ter uma informação, eu ter um material sobre a história da cidade e manter guardado só para mim. Então eu faço o máximo que eu posso de pesquisas e divulgo para as pessoas terem acesso. É de fundamental importância para a cultura do município que nós tenhamos esses locais de preservação da história e da memória local. Porque a população só vai entender a importância de preservar a história e os costumes locais quando ela se sente pertencente. E para ela se sentir pertencente a essa história local, ela tem que ter acesso. Então, esses locais de preservação da nossa história e da memória são de fundamental importância para que a gente justamente democratize o acesso à cultura, porque as pessoas têm que ter acesso à cultura para conhecer da cultura e entender a importância dela, para ela poder ser preservada. E são esses locais, como por exemplo o Centro de Memória, a Casa de Cultura, o Sambaqui da Beirada, os prédios históricos da nossa cidade, que foram poucos, mas a gente ainda conseguiu preservar, como a Igreja Matriz, o Império do Divino, o Prédio das Irmãs, que são construções históricas e que fazem com que as pessoas entendam a importância de se preservar a história. E isso está muito atrelado às pessoas terem acesso, porque quando a gente dá acesso à cultura, as pessoas entendem a importância da cultura, né? Então passam a se sentir pertencente
aquela cultura local, e isso faz com que ela seja preservada, porque a gente só preserva aquilo que a gente se sente pertencente. O Valmir Ayala, que foi um grande escritor, escritor de teatro, crítico de arte, ele viveu em Saquarema durante muitos anos. E ele foi o principal incentivador da cultura aqui no nosso município, né? Na década de 70, 80, ele foi o responsável por incentivar os governantes locais a criarem o primeiro departamento de cultura lá no final da década de 80. E ele veio aqui em Saquarema. E, curiosamente, as pessoas acham que a casa dele é onde hoje é a imobiliária, que é aquela casinha colonial ali azul, que tem aqui na rua da prefeitura, mas não. A casa dele é onde é a farmácia econômica hoje, que até há poucos anos ela estava preservada. Mas aí o próprio pessoal que trabalha lá na imobiliária diz que ele morou ali, né? Mas na verdade não, ele morava na casa ao lado. A gente tem um caso principal, que aí é uma questão que é aquilo que nos foi ensinado, por isso que nós acreditamos e levamos aquilo como uma verdade. O que nós aprendemos sobre a história da fundação do município de Saquarema? É que lá em 1530, Martim Afonso de Souza passou aqui por Saquarema, né, desceu da sua nau lá em frente ao morro de Socorrema, né, que hoje é o alteiro onde tem a igreja matriz, e ele desembarcou com o pessoal, né, que acompanhava ele nessa expedição, chegou aqui na terra, encontrou com o cacique índio Sapuguaçu, que apresentou as belezas da terra para ele, mostrou os costumes indígenas, e a gente sabe que não foi bem assim, né? Porque se a gente pega o diário de bordo dessa viagem, essa expedição nem em Cabo Frio ela portou. Eles saem da Baía de Todos os Santos e alguns dias depois eles atracam na entrada da Baía de Guanabara. Então, tipo assim, é sinal que essa história foi criada em algum momento para poder justificar essa primeira colonização, né, da terra que hoje forma o município de Saquarema. Nós sabemos por pesquisas que o primeiro núcleo populacional de colonização que nós tivemos foi na fazenda de Pitangas, lá onde hoje é o bairro de Pitangas, né, próximo ali a Vila Tur. E a colonização lá começou no finalzinho de 1500, na década de 1590, quando os religiosos da Ordem do Carmo ganharam as primeiras sesmarias de terra. E lá eles construíram um convento que durou durante alguns anos, e a gente não sabe precisar exatamente quantos anos durou, mas lá foi o primeiro núcleo populacional de colonização daqui das terras que hoje compreendem o município de Saquarema, que naquela época ainda pertencia tudo a Cabo Frio. A gente só começou a desenvolver esse núcleo populacional aqui do centro de Saquarema, como nós conhecemos hoje, a partir de 1630, com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que ela aparece aqui no morro onde hoje é a igreja, e aí é criada a primeira capela, e a cidade passou a se desenvolver no seu entorno. Deixou de ser aquele núcleo lá da fazenda de Pitangas e passou a ser onde hoje nós conhecemos. Isso é muito curioso, porque isso é um reflexo da falta de pesquisa sobre a história da cidade. Essa versão do Martim Afonso de Souza, descendo aqui em Saquarema, ela aparece pela primeira vez na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, que foi uma coleção de livros que o IBGE fez sobre a história de todos os municípios, né, que formam o Brasil. E essa história se repete, mudando algum detalhe ou outro, em várias cidades da costa, para tentar justificar essa colonização portuguesa no nosso território. Olá, sou Rita Dalmas. Nasci Rita Maria Cristina Dalmas Pereira, me casei e ganhei o Lopez. Vim da cidade do Rio de Janeiro, era bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com formação na Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal. Tive uma vida profissional toda lá no Rio e aposentei-me e engravidei e vim ter a criação do meu filho em um lugar mais tranquilo, mais bonito, mais saudável, que foi a nossa Saquarema. Ao chegar aqui, coloquei-o na escola aos 4 anos e, ao buscá-lo um dia na escola, ele perguntou para mim: mamãe, por que só você não vem suada? Você não trabalha, não? E logo a seguir, a diretora da escola me propôs que eu começasse a trabalhar com as crianças na escola, uma vez que a minha formação é com criança e inclusive com crianças especiais. Bom,
Tudo começou na base de uma brincadeira, uma troca de coordenação motora, exercícios cognitivos, brincadeiras, contação de história, e a coisa foi crescendo. Eu tive a oportunidade de ir trabalhar em uma academia. Aí o meu marido virou e disse assim: ora, você já está aqui, nós temos um terreno, por que não fazemos a continuação do seu ideal de vida, que é dançar, coreografar e criar ideias e sonhos futuros? E aí começou a Dalmas Academia no ano de 2004. A ideia era sermos apenas uma academia de dança. Esta academia de dança tornou-se uma escola de dança. E esta escola de dança tornou-se um fazer de crianças com o intuito de crescer, terem sonhos, não só na dança, mas com toda a arte, na arte de pintar, dançar, cantar, coreografar, leitura, serem felizes, enfim. Hoje fazem 20 anos que nós estamos trabalhando dentro da DAED, que é a Dalmas Academia Escola de Dança. Quando nós resolvemos, montar o espaço, fazer a escola e tal, criar, a Dalmas Academia, começamos a obra. Aí as pessoas passavam para lá e para cá para perguntar, o que é isso aí? Aí, a princípio, pedi um pouquinho de siri. Aí, quando já tinha um mês que a gente já estava, mandando brasa, eu falei assim: vou contar. Por que eu não queria que contasse? Porque eu tinha o terreno, mas eu não tinha o dinheiro para construir a escola. E a escola foi construída da derrubada das árvores com a licença do IBAMA até o cucuruco dela. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu tinha o terreno. Então eu procurei os grandes empresários da época, da cidade, para que eles me ajudassem, Expliquei o que seria, fiz um histórico, fiz um release do que seria, fiz um projeto. Eu tinha um engenheiro que era irmão gêmeo de um bailarino que dançou comigo no Corpo de Baile, que depois trabalhou muito comigo aqui, que é o Luiz Paiva. E eu tive uma reunião com eles, apresentei o projeto, apresentei o release. Eles já me conheciam, porque eu trabalhava numa academia e a filha e a sobrinha de um desses dois empresários estudavam comigo. Depois que eu acabei de falar, quase 2 horas, que eu adoro falar, ele vira para mim e diz assim: você é maluca? Essa foi a expressão. Você é maluca? Aqui em Saquarema você vai botar uma escola de dança, de balé e com música clássica? Eu falei: você é louca. Não, nem pensar. Eles estavam, não vou dizer o que eles estavam criando aqui, porque senão vai ficar muito desagradável, enfim. Aí eu falei assim: tá bom, muito obrigada. Mamãe me deu educação, recolhi as minhas coisas, agradeci e vim para casa, com a cabeça desse tamanho. Chorei igual uma louca, muito, 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 chorei muito. Aí uma das minhas mães chegou do Rio e disse assim para mim: o que houve que a Ritinha tá com essa cara horrorosa, com essa dor de cabeça, o que houve? Aí meu marido contou o que tinha acontecido. Aí ela falou assim: esse custo é muito alto. Aí Ronaldo pegou, mostrou, a planilha de custo, de quanto seria a obra e tal. Nós já tínhamos as pessoas para trabalhar, porque eram pessoas que já haviam trabalhado na meia água que eu havia comprado e estava transformando em uma casa para que nós pudéssemos morar. Aí ela virou para mim e falou assim: Maria, ela me chamava de Maria, tô junto contigo, tô dentro, você vai realizar seu sonho. Vocês sabem quanto tempo nós levamos para levantar essa maravilha de cenário? 3 meses. Nós levamos para construir a nossa escola. O meu mestre balé veio aqui, Edmundo Carijó,
para olhar o espaço, para confirmar o tamanho da sala, para ver o piso, tudo. No dia da inauguração, eu sou pequena, mulher pequena é muito danada, né? Aí eu falei assim, vou convidá-los para vir à inauguração da escola. E convidei. E aí as pessoas já sabiam que aqui seria uma escola de danças. Aí o Ricardo Coelho morava aqui, tinha feito balé comigo e com o Edmundo Carijó no Rio, veio, se ofereceu para trabalhar conosco. Foi muito legal. Essa época foi assim, fantástica. Dia da inauguração. Chegam os 3 empresários. Aí meu pai vira e diz assim, minha filhinha, tem visita para você na sala dos professores. Eu falei, é? Fui. Quando cheguei, eles estavam com o cheque e deram na minha mão. A sua loucura deu certo. Nós queremos estar juntos. Aí eu abri o cheque. Gente, era tudo que eu queria. Imagina. Olhei. Peguei o cheque, pedi para ele abrir a mão, rasguei bem pequenininho, falei assim, eu sou louca, muito obrigada. A importância e o que é um espaço cultural. Nós estamos focando aqui na nossa escola porque nós estamos aqui, esse trabalho está sendo desenvolvido aqui na nossa escola. Mas espaço cultural existem vários, não é? E acredito que alguns até muito bons. O que o espaço cultural é? O que o espaço cultural faz? E o que é que o espaço cultural pode alcançar? Gente, tudo. Primeiro, a partir do momento que você se sente acolhido, que você se sente recebido, você já é uma outra pessoa. A partir do momento que você aprende uma função, você já é uma outra pessoa. A partir do momento que você é respeitado como ser humano, como pessoa, você já é uma outra pessoa. E a partir do momento que você tem o direito de ter uma profissão, aí, meu querido, você está completo. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Olha o nome, espaço cultural. O que você entende por espaço? Isso, ó. Ai, chega a me arrepiar. É aonde o seu braço pode alcançar. É você estar, é você abraçar, é você conseguir trazer as pessoas para você. Então você que tem um espaço e que ainda não pensou, mas quer transformá-lo em um espaço cultural, lembre-se, você pode ensinar música, canto, dança, matemática, geografia, bordado, tricô, crochê, leitura, o que quer que seja que você vai ensinar. Ensine com respeito. Ensine com sabedoria, ensine com o intuito de ser uma profissão, de ser um bibliotecário. Gente, que profissão mais linda! Quase não existe mais, sabe por quê? Ninguém lê mais, ninguém quer mais saber de ler. Vamos mudar isso. Eu sou Carlos Alexandre, sou formado em Biologia, com especialização em Entomologia Médica, um apaixonado pela história, um apaixonado pela preservação dos patrimônios e peguei isso como uma luta de vida, né? A gente preservar a história, principalmente para as novas gerações, que devido ao celular, né? Devido à falta de conhecimento, a falta de paixão pelos materiais, a gente vê muitas coisas se perdendo. Então eu tenho essa oportunidade, tendo
esse privilégio, então eu peguei essa bandeira de lutar pela preservação da nossa memória, da nossa história, dos materiais. Então, eu fiz minha pós-graduação lá na Fiocruz, em entomologia médica. Então, às vezes a gente é convidado para falar com as crianças sobre insetos, sobre saúde pública. Então, eu via que muitos dos jovens, principalmente lá na capital, no Rio de Janeiro, não conheciam vagalume. Falava sobre vagalume, falava sobre marimbondo, eles ficavam rindo de mim. Ah, professor, não existe isso de inseto que acende luzinha. Eu pegava, recolhia os animais. Eu tinha facilidade de ir no meio do mato, de fazer pesquisas, que fazia parte da biologia. Então a gente coletava os grandes animais que a gente contava mortes nos matos, nas vias, e levava para as crianças. Depois a gente fazia uma exposição e mostrava também uma palestra de uma barata mordendo a boca de uma criança que foi dormir sem escovar o dente, um prato com larva de mosca. Então a gente pegava e mostrava um pouco dessa parte de entomologia no dia a dia dos jovens, aquele papel de plástico, aquele papel de bala que as pessoas jogam na praia que vai cair na boca da tartaruga. A gente mostra aqui no museu o que aconteceu realmente, o chiclete que foi parar no estômago do gambá. Então a gente tem essa parte de educação ambiental. Aí eu fazia isso na época como itinerância. A gente levava os materiais nos colégios. Entendeu? A gente levava esse acervo para fazer as visitações nos colégios. Depois isso foi em 2009. Depois de um certo tempo, os próprios colégios queriam visitar onde eu guardava o material, porque na itinerância não dá para levar tudo. Então eu comecei a ideia de criar um museu grande aqui em Saquarema, quando eu vim morar definitivo. Mas infelizmente a luta é muito grande, a gente não conseguiu o apoio necessário, então eu criei essa reserva técnica aqui nos fundos da minha casa, peguei uma parte do meu terreno, criei essa reserva técnica para estar recebendo esses alunos, esses colégios. Entendeu? A gente faz uma forma de compensar a falta do museu, do espaço público que a gente não tem. Aí os colégios queriam visitar, eu não recebia a visitação, porque era um quarto que eu guardava os materiais. Não era um quarto para receber visitação. Então eu recebia pedido de colégios, de crianças querendo visitar. E eu sou formação de professor, então a gente sabe que quando tem um aluno que se interessa, que realmente gosta do material, a gente não tem como negar esses pedidos. A gente tem que incentivar essa busca desses alunos. Então eu recebia esses alunos nesse depósito, nesse lugar que eu guardava o material. Entendeu? Mas eu cada vez mais, a formiguinha, né? Um passando para o outro, não, vai visitar, então cada vez mais. Aí eu vi a necessidade de realmente, já que não saiu o museu que a gente planejava, de criar um espaço para poder estar recebendo os colégios. Então, e começou lá embaixo, as visitações eram feitas até no tijolo, não tinha nem bolsa ainda na sala, não tinha piso, a gente recebia os colégios no chão batido, recebia pessoal. A gente recebemos até uma condessa aqui no nosso museu, a gente recebia pessoal dos Estados Unidos, Alemanha, várias pessoas no chão batido. Aí eu comecei a melhorar, né? Porque uma coisa que eu faço, eu não tenho apoio público nem privado, é uma coisa que eu faço do meu bolso. Eu sou funcionário público, então eu tiro uma parte do meu salário para fazer isso. Então fica um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Entendeu? Fica bem mais difícil, mas é aquilo. R$1 que eu ponho aqui é um tijolinho que eu a mais. Então, faço isso por gosto, não é cobrando nada, que eu acho que realmente, infelizmente, a educação e cultura no país é falha, né, cara? Então, depende realmente das pessoas. Então, quando eu criei isso aqui, eu já criei sabendo que eu não teria apoio de ninguém. Cara, o espaço cultural, para mim, graças a Deus, eu vim de uma família de classe média, não passei fome, tive uma educação de colégio público desde o jardim até o 2º grau, mas foi uma formação normal, entendeu? Então eu tive o privilégio, meus pais me levavam sempre que eu podia lá no Rio de Janeiro, lá no Jardim Zoológico, na Quinta da Boa Vista, no Museu Histórico, no Museu Nacional. Então eu tive os pais me levando nesse espaço, então eu cresci nesse âmbito. Então mostrou, desde a minha formação, a importância de a gente ter esses espaços.
Porque um jovem que não conhece a sua história, não conhece a história da sua região, do seu país, é um jovem que não tem muita perspectiva. Entendeu? Por isso, então, espaços culturais são coisas que têm que ser incentivadas, não só como poder público, como o poder privado, mas tem que existir. Esses espaços têm que existir se a gente quer uma formação de um futuro educacional, uma formação de um jovem, realmente valorização da educação, a gente tem que ter espaços culturais. Tem horas que eu olho para o meu acervo e falo assim, nossa, cara, eu tenho isso aqui. Eu mesmo fico maravilhado com o meu acervo. E quando você vê um jovem, um professor, um visitante que olha com esse mesmo olhar, que fica, tipo assim, maravilhado, petrificado com o acervo, isso aí acho que elimina qualquer palavra. A gente sabe, pelo olhar, quando as pessoas gostam. Então a gente poder proporcionar esses momentos, a gente paga. Como já teve vários eventos, nas exposições itinerantes, que eu fiz num colégio, aí veio uma avó que veio agradecer, me deu um abraço, porque ela nunca teve a oportunidade de levar a filha dela no museu, aí teve a oportunidade de levar para conhecer o nosso acervo. Isso aí não paga. Um pai com 3 filhos, que veio visitar uma exposição nossa, com o olho cheio de lágrima, também veio me agradecer, porque ele sempre quis levar lá os filhos dele lá no Rio de Janeiro para conhecer o Museu Nacional, mas o deslocamento aqui da região dos Lagos para o Rio de Janeiro é um custo muito elevado para as pessoas que não têm condições, entendeu? Deslocar até o Rio de Janeiro, chegar lá, você tem o museu, tem o lanche, tem a volta, e tem muitas pessoas que querem visitar, mas não tem a condição financeira para isso. E você poder proporcionar isso, entendeu? Você não olhar cheio de lágrimas, acho que isso aí já é a resposta dos comentários que a gente tem, né, cara? São vários, mas são alguns que a gente gosta de destacar. Cara, a importância disso aqui é porque você tem um acervo diferenciado em toda a região dos Lagos. Você vai ver materiais aqui no nosso museu que você não vê em grandes museus. Entendeu? Então, isso aqui, você dá essa oportunidade dos jovens, professores, dos visitantes virem conhecer isso aqui. Então, você tem torna-se uma grande referência. Aqui eu recebi visitações de pessoas de vários países que vêm aqui visitar. Já tive plaquinhas de pessoas de vários países, na Torre Eiffel, dizendo eu apoio o Museu de Conhecimentos Gerais, pessoal na Argentina, nos Estados Unidos, em vários pontos no mundo todo, botando a plaquinha do eu apoio o Museu de Conhecimentos Gerais. Isso a gente está levando o Museu de Conhecimentos Gerais, está levando o nome de Saquarema, está levando o nome da região dos Lagos para o mundo todo. E as pessoas quando vêm visitar sabem a importância daqui. Então isso aqui torna-se referência muito grande na cultura da região. Um recado que eu vou dar para os jovens aqui que a gente fala sempre, cara, busque teu sonho, corra atrás, entendeu? A única pessoa que vai cuidar de você é você mesmo. Você não deve depender de ninguém, entendeu? Aqui é um exemplo que eu dou de mim. Aqui, graças a Deus, esse aqui, o museu eu montei de mim. Agora eu tenho amigos que estão sempre juntos, apoiando, dando força. Mas a ideia principal é você fazer o que você gosta, entendeu? Se dedicar e estudar. Principalmente estudar. Entendeu? Acho que o recado maior que a gente tem é estudo. A gente só vai conseguir modificar a nossa vida, o nosso entorno, é com estudo, entendeu? Acho que isso aqui é o maior recado que a gente tem para falar para os jovens: estude, estude e estude. Eu sou Nataelson, meu nome é Nataelson Deli, sou natural do Rio Grande do Norte. Cheguei aqui em Saquarema, na verdade no Rio, né? E depois para Saquarema.
em 1981. Eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 49 anos de idade. Vim com a minha família e hoje sou residente de Saquarema, fixo, não pretendo sair daqui nunca mais. Cidade maravilhosa. E assim, tive uma espiritualidade já desde pequeno, já bem avançada, né? Sempre demonstrei um interesse muito grande pelas coisas espirituais. E fui seguindo por esse caminho, por escolha própria, aquela coisa toda. Depois de um certo tempo, eu me formei professor, né? Antes de me formar professor, na minha turma mesmo, na formação de professores, eu sugeri aos meus amigos que nós fizéssemos uma distribuição de doces para as crianças. E as pessoas toparam, foi tudo maravilhoso, e ali foi o começo. Foi uma descoberta, que aquilo ali seria um caminho até hoje. Olha só, tenho 49 anos, até hoje eu distribuo doce para as crianças na data de São Cosme e São Damião. E aí, com essa movimentação toda, surgiu a história da sopa, que é uma doação, né, que a gente faz também mensal, e é a iniciativa também minha. Mas, com a passagem do tempo, eu sempre alugava um lugar, né, para ter esse trabalho social. E em 2010, eu vim parar nesse local que estou atualmente. E ali naquele local nós já fazíamos festas temáticas para os ciganos, na intenção dos ciganos, festa temática pela cultura cigana, muito colorido, fogueira, aquela coisa toda. E eu sempre gostei, tenho descendência cigana, e assim a gente fez. Começou com uma festa simples, depois nós começamos a pensar da seguinte forma. Eu pensei da seguinte forma: poxa, eu tenho aqui esse local onde eu cultuo os meus ciganos durante as festas, faço um altar para os ciganos, por que não fazer desse local um altar para Santa Sara, né, que é a padroeira dos ciganos? E assim foi feito. Então, contratei uma pessoa, nós fizemos uma fonte, toda com pedras, embaixo daquela árvore, e o local ficou muito bonito, e a partir dali começou-se a chamar aquele local de Gruta de Santa Sara. Como é em Saquarema, já existem grutas em outros lugares, nós chamamos Gruta de Santa Sara de Saquarema. Então, a partir de 2010, quando eu vim para esse espaço, aqui em Barra Nova, onde a gruta se localiza hoje, eu comecei a fazer algumas atividades na casa, um pouco melhores, porque aqui tem mais espaço, a gente foi melhorando o espaço aos poucos, né? Foi chegando um, foi chegando o outro, coisa e tal. Então, 2015 foi quando nós construímos, de fato, ali aquele espaço físico que passou a se chamar de Gruta de Santa Sara. Então, a partir daquele momento, surgiu ali aquele altar com a Santa Sara, e aí eu achei que aquilo ali não tinha como mais voltar atrás. A partir daquele momento, nós tínhamos que fazer sempre uma festa para Santa Sara. A festa começou no primeiro ano, com um formato, ali você teve aquela adesão de 100 e poucas pessoas, no outro ano um pouco mais, e aí as ideias foram vindo. Então um ano a gente colocava fogueira, no outro ano já contratei uma banda com um renome muito conhecida, né? E aquilo ali, a prefeitura nos deu também um suporte num determinado ano, onde nós conseguimos um palco. Então tudo isso vai chamando muita atenção, aquela banda cigana tocando ali com aquele som maravilhoso, chamou muita atenção. E é toda a beleza, então é todo um trabalho feito ali em torno de Santa Sara. Esse é o grande diferencial da festa de Saquarema, por isso ela se tornou um patrimônio imaterial desta cidade, devido a essa grande adesão e dessa mistura que nós fazemos também. Tem a parte espiritualista, tem a parte católica, quando vem um padre e celebra uma missa no meio da festa, isso traz um público ainda maior, porque as pessoas se sentem parte, elas não se sentem também discriminadas, elas veem que elas têm espaço, que o que elas gostam também está ali. Então, o cigano é isso, o cigano é a liberdade e é também agregar tudo isso, trazer tudo. Da mesma forma que eles se adaptam à cultura dos outros, né? Nós também podemos nos adaptar a deles e levar um pouco da nossa e trazer um pouco da deles. E é isso que tem feito a diferença aqui em Saquarema. A pessoa vai lá, faz a sua gratidão, faz seu pedido, coloca lá o seu lenço. Cada lenço que tem ali é uma graça alcançada. Então devem ser muitas coisas já que aconteceram. Devem ter tido muitos milagres aí que a gente nem toma conhecimento. Graças a Deus e a Santa Sara.
Bom, então, aqui o espaço aqui é bem amplo. Nós temos aqui o espaço é bem generoso, né? Graças a Deus a gente tem condição de fazer eventos legais aqui e diversos tipos de eventos. Então nós temos lá na entrada já uma estátua de Santa Sara, que ela tem 4 metros de altura, quase 4,5. Né? Então já é um espaço ali ao redor dela, também tipo de 5 por 6, que fica ali ao redor, onde as pessoas podem visitar, podem tirar fotos, né? Nós temos também hoje 2 carroções, nós chamamos de vurdon, né? É o vurdon cigano. Nós fazemos um dos vurdões para atendimento de cartas, jogo de cartas, né? Ou outro oráculo que seja. E o outro, nós estamos transformando ele numa pequena lojinha onde nós colocamos ali alguns itens para que seja comercializado, para ajudar, né, a pagar as contas da própria casa. Fora isso, nós ainda temos aqui o corredor, né, a entrada da Tiçara, o espaço aberto da Tiçara e a área coberta aqui da Tiçara, que é onde nós fazemos as consagrações dos alunos que, por exemplo, vêm aprender a jogar cartas, vêm aprender a cultura cigana, né? Então nós temos esses cursos aqui e por isso nós temos essa área mais reservada. Através de Santa Sara, através desse trabalho que foi iniciado aqui, muitas coisas boas aconteceram. Né? Então nós temos tido diversos testemunhos de pessoas que vêm aqui agradecer pelas coisas maravilhosas que têm acontecido em suas vidas através desse espaço. Então a mensagem que eu passo hoje, que eu posso passar sobre Santa Sara, sobre a Gruta de Santa Sara, porque eu acho que a gente sempre costuma falar isso e as pessoas dizem que saem daqui melhores, né? É que aqui na verdade é um portal. Aqui, eu acho que todo lugar é um portal. Muitas vezes você entra num determinado lugar e você se sente bem, em outros lugares você se sente mal. Então, são portais, mas os portais nem sempre são bons. E quando as pessoas dizem que se sentem muito bem aqui, que começam a chorar, que ficam emocionadas, que têm vontade de ficar e não querem mais ir embora, eu acredito que eu consegui abrir esse portal de uma forma positiva, de uma forma verdadeira. Eu acho que a gente acaba encontrando essa paz que Santa Sara transmite. Bom, aqui é o Clebinho, presidente da Escola de Samba. O Tigre começou em 2004. A gente viemos com um propósito daqui para Saquarema. Cheguei aqui, comecei com uns projetos sociais, com aulas de percussão. Aí cismamos de montar um bloco. O bloco fez o maior sucesso em Saquarema durante 20 anos. E tivemos a pretensão de poder montar uma escola de samba. Aí montamos uma escola de samba, agora estamos com vários projetos sociais, a quadra está aqui aberta para todo mundo, entendeu? Aproveitar o espaço cultural para a cidade inteira. A gente aqui hoje, na escola, a gente tem 800 componentes cadastrados na escola. Então o que acontece? O processo de carnaval aqui, de escola de samba, é um ano inteiro, né? Acabou o carnaval, a gente já começa tudo de novo, a fazer a desmontagem das coisas, das fantasias. Aí quando chega no meio do ano, a gente consegue começar já a ter um enredo, que pelo enredo você consegue já fazer a preparação para o carnaval no ano seguinte. Aí o carnavalesco te passa tudo, né, que você precisa, aí a escola já começa a fazer o andamento da preparativo, né, para o carnaval. Então, pra gente é uma honra, né, a gente poder sair de bloco. Não, primeiro a gente começamos com projetos, né? E é uma honra a gente vir como bloco como sucesso da cidade, a gente virar uma escola de samba e ser uma referência no mundo inteiro também. Como uma escola, a primeira escola de samba de Saquarema. Entendeu? Então pra gente a gente fica feliz, porque a cidade agregou todo mundo, abraçou o projeto e é isso. Aqui os blocos, quando desfilam em Saquarema, tem uma visão assim bem ampla, né, que as pessoas gostam muito. E a escola de samba tem como você expandir mais a cidade. Tem como você trazer vários projetos. Tem como você trazer outras escolas de samba para se apresentar dentro da cidade.
até um ensinamento para a gente também que está começando, você trazer as pessoas de fora para ver que tem muito turista na cidade que não sabe que hoje aqui em Saquarema tem uma escola de samba. Isso é muito importante e é mundial, né? A escola de samba ela vai para o mundo, que o mundo todo gosta de carnaval. É uma cultura, né? E é o maior espetáculo da terra, né? O enredo do samba foi As Maravilhas de Saquarema, né? Aí falou de ser gay, falamos dos índios, né? Falamos do surf, do futebol, falamos de Sampaio Correia, falamos da Nossa Senhora em Nazaré, entendeu? Falamos da Praça Santo Antônio, falamos da Feira de Bacaxá, entendeu? A gente falou daquelas usinas, falamos das empresas que tem dentro de Sampaio Correia, entendeu? Isso foi importante. Falamos da Orla da Lagoa, como foi importante para a gente desfilar ali, para todo mundo ver, entendeu? E o mundo inteiro apoiou a gente praticamente, porque a gente tivemos várias mensagens de fora do país, para quem não sabe, que viu, que tem gente que mora em Saquarema que estava fora, né? E viu e mandou as mensagens bonitas pra gente, agregou. A escola de samba ajudou a gente pra caramba, que eu ganhei bastante doação, entendeu? Inclusive a gente tá com a nossa quadra aqui fazendo, querendo um apoio maior das indústrias, do próprio comércio de Saquarema, a gente precisa disso. A escola hoje quer dizer pro pessoal que a gente aqui tem samba, entendeu? Saquarema existe samba de verdade também. E a cultura da cidade de Saquarema tem que ser mostrada, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Eu tô aqui para isso, para defender o nosso segmento. Beleza? Tamo junto, agradeço. Eu sou Camira, sou artesã, trabalho com couro há muitos anos, já trabalhei com outras coisas. Eu sou filha de uma das fundadoras e criadora praticamente dessa feira, que foi ainda em 74, a primeira vez que a minha mãe e meu pai expuseram nessa praça. E hoje eu sou presidente da Associação de Artesanato da cidade, a APAS. Essa associação é a segunda, né? A primeira APAS tem a fundação de 1983 e a segunda APAS, que é a que eu sou presidente hoje, é de 2001, desculpe. 2001 a fundação. E eu sou presidente já desde abril, né? Estou presidente, continuo artesã, lógico, porque artesão não é uma profissão, como muita gente acha que é uma profissão. O artesão ele é um estilo de vida, é a maneira que nós decidimos viver. Muita gente às vezes acredita que a pessoa é artesã porque não quis estudar, ou porque não está envolvido em cultura, ou porque não se preocupa. E não é nada disso. O artesanato ele está no sangue da gente, corre nas nossas veias. É um estilo de vida, é uma maneira que nós escolhemos viver. Bom, ainda em 74 são os primeiros registros que a gente tem de exposição nessa praça. Na época existiam muitas pessoas, né, com todo o movimento hippie, muito estrangeiro vindo para o Brasil, e algumas pessoas escolheram Saquarema, que era na época ainda uma aldeia de pescadores, como um lugar para se estabelecer. E começaram a fazer artesanato, juntando conchas, ossos de peixes nas praias, e também tendo um contato direto com os pescadores do município, que a gente não pode esquecer que isso aqui era uma aldeia de pescadores, da pesca artesanal, que são os primeiros artesãos que a gente tem notícia, né, do nosso município, são os pescadores. Então houve aí essa junção, né, do pessoal que estava chegando com a arte que já existia nesse município, escolheram essa praça para expor os seus trabalhos, e aí foram chegando outras pessoas. Essas pessoas que já estavam aqui começaram a buscar as esposas desses pescadores, a ensinar o trabalho do artesanato, a gerar renda,
e ensinamento também, né, para essas pessoas. E aí as outras pessoas que foram chegando foram tomando o espaço da Praça Oscar de Macedo Soares como a praça aonde vinham botar seus trabalhos. E com o passar dos anos, esse virou o berço do artesanato. A Praça Oscar de Macedo Soares hoje é conhecida como a Praça do Artesanato, virou a Casa da APAS, né? É até hoje a Casa da APAS. Muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente fala isso, falam, a praça é pública, sim, e nós, como moradores, né, munícipes, sabemos que a praça é pública, mas fazemos esse trabalho aqui em cima desse solo, né, há mais de 40 anos, e é o berço do artesanato, e está aberta para todo artesão que queira, todo artesão que tenha a vontade de buscar a associação. E é legal que as pessoas procurem até para entender o que é o associativismo, né? Que as pessoas às vezes não entendem, não enxergam o associativismo, o cooperativismo, e são as chaves para um futuro, para a gente ter um futuro mais para frente, porque a gente vê, né, que as coisas estão se acabando, estão se deteriorando, e o cooperativismo, o associativismo, a pessoa se ajudar, buscarem se organizar, uma sociedade civil organizada e que buscam os mesmos objetivos, né? Que é crescer, se fortalecer, dar a mão, se apoiar. E é por isso que a gente está até hoje aqui nessa praça e lutando para continuar sempre aqui. Bom, como eu disse, isso vem de 40 anos atrás, né? Hoje em dia, por exemplo, tem gente que trabalha aqui na associação e que foram aprendizes da minha mãe, né? E todos os outros que passaram, porque teve muita gente que passou por aqui. Tem gente que ainda mora, não faz mais artesanato, mas ainda mora nessa cidade. Nós, com a criação da associação, a gente também passou a se envolver em outras coisas que acontecem na cidade, como a gente se organizava para fazer os tapetes de sal, as festas de fim de ano, distribuição de brinquedo com presença de Papai Noel, festa do Dia das Crianças e muitas outras coisas que aconteceram por aqui, né? Teve uma época que a gente também tinha muito show de rock, porque a gente sempre está aberto a receber a cultura na praça. Apesar da gente ter aqui uma feira de artesanato, a gente tem aqui um espaço que a gente deixa livre, que é a volta aqui do Oscar de Macedo Soares, pro artista plástico que queira expor seus quadros. Se chega uma banda querendo tocar, fazer um som para a galera, a gente abre espaço, circo, qualquer tipo de representação artística, ou que as pessoas queiram um espaço para que possa... a gente teve há pouco tempo a presença do pessoal da literatura, fazendo sarau. Então tudo isso a gente tenta sempre abraçar, porque é bom, não só para nós, é bom para a comunidade, para que as pessoas tenham acesso. Porque muitas vezes as pessoas pensam que cultura é coisa para gente rica, né? E não é assim, né? A cultura, ela é para todo mundo, ela deve ser para todo mundo, e ela principalmente deve atingir diretamente as nossas crianças, né? Para que a gente crie um público que goste e que abrace a cultura. Quando a gente briga e luta e vai atrás de permanecer, é porque é uma identidade, né? A cultura, né? As manifestações culturais que existem dentro de um município, elas são a identidade daquele povo, né? E as pessoas, elas têm que lutar pelas suas conquistas. Nós lutamos muito por estar nesse espaço que a gente ocupa hoje. E queremos manter esse espaço por uma questão mesmo de identidade, de que as pessoas entendam, quando lembrar, poxa, vamos a Saquarema, vamos dar uma voltinha na pracinha do artesanato, aí o pessoal já pergunta, e o que tem lá? Aí o pessoal já sabe, olha, tem a feirinha do artesanato, que está lá há muitos anos, né? Isso não é só com essa feirinha aqui, né? Com outros lugares também. As pessoas têm que ter os seus espaços para manifestações culturais. Isso é muito importante, porque identifica, né? Dá aquela sua identidade. Eu, quando eu entrei para a associação, né? Porque,
Logo no começo eu fui meio que levada pela minha mãe, que já era da associação. A gente não entendia muito bem como é que era e, né, você vai aprendendo, vivendo, né? E vai degrau após degrau, tentando cada vez um aprendizado aqui, alguém que te ensina alguma coisa ali, vai falando, vai, né? E isso vai te deixando um legado, né? Eu gosto de dizer que a associação ela não é minha, ela não é da diretoria, ela não é do associado, ela é do município, né? Hoje eu estou aqui, amanhã de repente eu não vou estar, vai estar outra pessoa, e é um legado que fica, né? E a questão de você ser associado, de você ter uma associação, é de você ter uma união para lutar pelos direitos de todos, né? No caso nosso, né, a questão de ser uma associação de artesanato, de lutar pela classe do artesão e não só aquele que é associado, não. A associação ela está para lutar por todo o artesanato. E são coisas que vão ficando, né? Porque, como eu falei antes, é a identidade do município, né? Quando a pessoa vem para cá, um turista leva uma peça, ele está levando a sua arte para um outro lugar, né? Levando a identidade de Saquarema. Então, isso viaja, vai para outros espaços e vai levando um pedacinho nosso. Então, é muito importante que sejam cultuados e perpetuadas essas manifestações culturais, para que não morra, para que isso atinja as nossas crianças, para que isso deixe dentro do coraçãozinho daquela pessoa que vem nos visitar a vontade de voltar, ou de comentar com um amigo, olha, eu estive em Saquarema, olha que legal que eu trouxe de lá, vamos conhecer. Isso acaba levando para outros lugares uma coisa que a gente muitas vezes erradamente acha que é só nossa, né? E não é nossa, porque a cultura é para todo mundo. Um pensamento que eu deixo é justamente da gente valorizar aquilo que é nosso. Eu sei que ao longo da história, isso aconteceu muito aqui em Saquarema, a gente sempre quis valorizar aquilo que é novo, que é visto como do futuro, que vai transformar a cidade. E nós acabamos deixando aquilo que nos pertence, aquilo que formou o jeito que nós vivemos hoje. Nós vamos deixando de lado, seja a nossa religiosidade, seja a nossa tradição vindo dos povos pescadores, e tantos outros elementos que nós acabamos esquecendo ao longo do tempo e valorizando aquilo que é tido como um novo, como um moderno, que nos faria melhor. E não, isso não é verdade. A gente tem que voltar a valorizar aquilo que é nosso, aquilo que nos fez chegar até aqui. A tradição dos nossos antepassados que construíram essa cidade que nós vivemos hoje.